A Verdes Florestas apresenta a partir de agora Verde News. Informação, entrevista, educação, saúde, cidadania e cultura. Verde News. Agora, aqui na Verdes Florestas. Bom dia, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a esta edição de sexta-feira, hoje 18 de novembro de 2022. Já passamos aí da metade do mês de novembro, já começamos a sentir até esse clima meio que natalino, de festas, de final de ano. Esse ano passou rápido demais, está passando, né? Estamos aí já no final de novembro praticamente. Hoje são 18 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, a você que nos acompanha também pelo nosso aplicativo e pela 95.7 FM, Rádio Verdes Florestas, a primeira no seu coração. Seja muito bem-vindo a esta edição. E olha, o tempo aqui em Cruzeiro do Sul e toda a região do Vale do Juruá hoje deve oscilar entre a mínima de 21, máxima de 31 graus. Segundo a divisão de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, hoje, por conta aí da zona de convergência do Atlântico Sul, que começa a se desconfigurar no sul da Amazônia, o tempo deve abrir um pouco mais em algumas áreas da região. Como eu disse, aqui no Vale do Juruá, os termômetros ficam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus Celsius. Agora você confere os destaques da edição de hoje. Pai suspeito de agredir filho de 10 anos no Acre alega disciplina à polícia. Rodovias federais têm 7 bloqueios e interdições nesta sexta-feira, segundo informações da PRF. Manifestantes bloqueiam BR-364 em apoio à paralisação nacional dos caminhoneiros. Policiais militares são proibidos de participar de protestos políticos aqui no Acre. Você também vai conferir: Covid-19, máscara volta a ser obrigatória em serviços de saúde e transporte em Belo Horizonte. Após alta no número de casos de Covid aqui em Cruzeiro do Sul, bebês começam a ser vacinados a partir da próxima semana. Com menos de 1 hora de voo, passagens aéreas aqui no Acre podem chegar a R$ 3.500 de Cruzeiro do Sul a Rio Branco. Salário mínimo e aposentadorias terão ao menos 6% de aumento em 2023. Comunidade isolada de Marechal Thaumaturgo recebe energia solar ao custo de R$20 milhões. E ainda as informações a nível internacional. Não estou preocupado, diz Elon Musk sobre saída de funcionários. No Brasil, o procurador que espancou o chefe usa estrutura de cama para quebrar a porta de cela e é isolado. Você também vai conferir na área de polícia. Índios faccionados atiram contra viatura após serem abordados. O caso aconteceu em Assis, Brasil. Em Rio Branco, quadrilha é presa por roubo de veículo durante a Operação Liberta. E mala é apreendida com quase 24 quilos de maconha dentro de ônibus aqui no Acre também. Em Cruzeiro do Sul, Polícia Civil realiza emissão de carteira de identidade e atende idosos em Lados Vicentinos. E na tarde da última quinta-feira, um jovem foi assassinado a tiros ali no bairro do Saboeiro. E o pai que agredia filho já tinha passagem pela polícia por tráfico e violência doméstica. Também você vai conferir na edição de hoje informações da Copa do Mundo. Catar bane venda de álcool nos estádios. E ainda, Papa Francisco, a paz entre Kiev e Moscou é possível, não esqueçamos dos últimos. Choque, ainda uma curiosidade em relação à cidade de Cruzeiro do Sul. Choque entre placas tectônicas teriam dado origem a ladeiras aqui presentes no município. E morre ex-primeira-dama do município de Rodrigues Alves, vítima de câncer. Essas informações você confere com a equipe agora do Verde News a partir de agora, nessa edição de sexta-feira. E a gente começa atualizando aí o caso, inclusive comentada pelo repórter Sidney Souza na edição de ontem, falando sobre essa criança que foi resgatada, retirada das mãos do próprio pai que o agredia. O pai, suspeito de maltratar o filho de 10 anos na zona rural de Cruzeiro do Sul, alegou em depoimento que batia no filho para discipliná-lo. Preso, o homem negou os maus tratos e disse ao delegado Lindomar Ventura que as agressões não eram constantes. Mas, para o delegado, há muitas evidências de que o menino era constantemente agredido, inclusive com tapas pelo pai.
O menino foi resgatado do local onde vivia com um homem na zona rural da cidade na última segunda-feira, após o Conselho Tutelar receber uma denúncia anônima relatando o crime. Os conselheiros chamaram a Polícia Militar e foram até o local. A criança passou por exames e foi colocada provisoriamente em um abrigo até a chegada da mãe, que vive em Rondônia. Após a prisão, o suspeito foi indiciado por lesão corporal e por ameaçar a integridade física da criança. Ele foi encaminhado à justiça para ser submetido à audiência de custódia. Agora o menino aí está livre das agressões do próprio pai e aguarda a chegada da mãe. Nós teremos também na edição de hoje mais informações em relação a esse caso, atualizando também mais informações na área de polícia com o repórter Sidney Souza. E olha, seguindo com as informações, agora a gente fala de manifestações, de bloqueios de rodovias, as manifestações que continuam, que seguem aí desde o último dia 30 de outubro, quando aconteceram as eleições 2022. A Polícia Rodoviária Federal informou que por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira, havia 7 pontos de bloqueios e interdições em rodovias federais de Rondônia, realizados por grupos contrários ao resultado das eleições. Desde o último dia 9, a PRF não registrava bloqueios nas vias federais. De acordo com a corporação, desde o início das manifestações, em 30 de outubro, 1.156 interdições já foram desfeitas. As interdições desta sexta-feira estão registradas na BR-364, quilômetro 16, Vilhena, Posto Catarinense, Cacoal, Corpecal, Presidente Médici, Posto Trevão e também em Ji-Paraná, no Anel Viário, e em Jaru. Na manhã de hoje também houve registro de bloqueio na BR-040, próximo a Cristalina, em Goiás. A manifestação impactou o trânsito na BR-050, no entanto as vias foram liberadas ainda no início da manhã. No dia 31 de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à PRF e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias. Os atos provocaram transtornos em diversas regiões, com suspensão de venda de passagens de ônibus interestaduais, desabastecimento de produtos e suspensão de serviços de saúde. Aqui no estado do Acre, a BR-364 também segue aí em apoio à paralisação nacional dos caminhoneiros. Na manhã de hoje, a Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia da BR-364 voltou a ser interditada em vários trechos no estado de Rondônia, que liga ao Acre. De acordo com informações, a interdição da estrada se deve ao apoio dos manifestantes, apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, a uma paralisação nacional dos caminhoneiros que também não aceitam o resultado das eleições presidenciais. De acordo com a lista, os pontos de bloqueio são Vilhena, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná e Presidente Médici. Essas manifestações, os bloqueios nas rodovias federais, tinham aí dado uma minimizada, não chegou até não ser mais registrada, porque os manifestantes saíram das rodovias federais, inclusive até um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que os manifestantes liberassem a via e que não impedisse assim o direito de ir e vir das pessoas, dos veículos e tudo mais. E aí eles passaram a se concentrar na frente dos quartéis de cada região, de cada estado e cidade. Aqui em Cruzeiro do Sul, inclusive, há um grupo que há dias está ali naquela área ali, né? Tipo um trevo ali próximo ao 61 bis, que também ficam ali em protesto, em manifestação, também seguindo aí essa mesma linha do resultado das eleições do último dia 30 de outubro, em que não aceitam o resultado das eleições porque não acreditam aí no resultado fidedigno do resultado das urnas, em que o presidente eleito, o Lula, teve aí, apesar da pequena diferença, mas ficou à frente do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. E olha, seguindo com as informações, ainda falando de manifestações, aqui no Acre, os policiais militares estão proibidos de participar e dar apoio aí a essas manifestações. A Corregedoria da Polícia Militar no Acre enviou uma recomendação à diretoria operacional da instituição na última quarta-feira, proibindo que os policiais participem de atos de protesto ao resultado das urnas em suas folgas. A categoria não aceita a decisão. A recomendação usa como base o Código Penal Militar, Estatuto dos Militares Estaduais, Regulamento de Ética dos Militares Estaduais, em que diz
que é expressamente proibida a participação de policiais militares da ativa em serviço ou durante a folga e manifestações públicas de cunho político partidário ou de caráter reivindicatório. Caso haja desobediência, a Corregedoria deve abrir um processo investigatório no começo deste mês. Inclusive, no começo deste mês, um policial militar apareceu balançando a bandeira do Brasil, enquanto foi aplaudido pelos manifestantes que bloqueavam a BR-317. Em seguida, um grupo ainda segura o militar nos braços e ele comemora com as mãos para cima. A ação do militar ocorreu mesmo com decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, determinando que as polícias impedissem as interdições nas rodovias. E essa cena aí se repetiu também em algumas outras regiões, a cena de que policiais militares também e outros policiais, inclusive policial federal, estavam aí dando apoio às manifestações, também se integrando ali junto aos manifestantes, reivindicando também de igual modo o resultado das urnas do último dia 30 de outubro. Inclusive essa é uma das manifestações mais longas, a gente teve as eleições no dia 30 de outubro, hoje já são 18 de novembro e ainda há pontos de interdições nas rodovias federais e diversos pontos também aí de manifestações espalhados em todo o Brasil, inclusive aqui no Acre e também na nossa cidade de Cruzeiro do Sul. Manifestantes que, de forma pacífica, se reúnem em pontos específicos, como, por exemplo, na frente de quartéis aí com bandeiras do Brasil, vestindo verde e amarelo, cantando o hino nacional como uma forma aí de reivindicar e que seja apurado aí o que aconteceu nas eleições do último dia 30. Mudando totalmente de assunto, agora a gente fala de moda, beleza, elegância, preços baixos, tudo isso em um só lugar e você encontra, já sabe, né? Na Pinheiro Baby. Telefone 3322-6450. Pinheiro Baby, cuidando bem do que você tem de melhor. Lembrando também do Salão da Luzinete, no centro de Cruzeiro do Sul, com hidratação, cauterização, escova, selagem, botox loiro, botox morena, sobrancelhas com rena, design de sobrancelhas, manicure e pedicure e muito mais. Diversas opções em corte de cabelo você encontra em um só lugar. Estou falando do Salão da Luzinete Cabeleireira, no centro de Cruzeiro do Sul. Até segunda, sábado. Aproveita hoje lá as meninas, toda a equipe, prontinhas esperando por você na hora de você renovar aí o seu visual. E olha, a gente volta a falar agora da Covid-19, né? Essa doença que infelizmente aí trouxe, né, a pandemia da Covid-19, diversos transtornos, fez muitas vítimas e que agora parece que volta a preocupar também a vários estados, inclusive aqui no estado do Acre, no Cruzeiro do Sul também já há um olhar de forma mais especial também para os números que vêm sendo registrados aqui na nossa região. E falando lá de Belo Horizonte, o uso de máscara por lá voltou a ser obrigatório em estabelecimentos e serviços de saúde, no transporte coletivo, nas estações de embarque e desembarque, no transporte escolar e também em táxis e carros de aplicativo. Isso começa a valer a partir de hoje, conforme foi publicado no Diário Oficial do município. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde devido ao aumento de casos de Covid-19 na capital nos últimos dias. Há 2 semanas, a taxa de positividade dos testes era de 3%. Nesta semana, está em 15%. A procura pelos exames também subiu. A princípio, a obrigatoriedade é válida por 15 dias, mas se for necessário, o prazo pode ser ampliado. Então, volta aí a se adotar o uso obrigatório de máscaras. E aqui em Cruzeiro do Sul, o aumento dos casos de Covid-19 também vai fazer com que aí os bebês possam ser começados a ser vacinados a partir já da próxima semana. 8 novos casos de Covid-19 foram registrados aqui no município de Cruzeiro do Sul. Não há nenhum paciente internado com a doença no Hospital Regional do Juruá, para que a população fique tranquila. No município, 18.863 casos de coronavírus foram confirmados desde o início da pandemia.
Os dados voltaram a ser divulgados pela Prefeitura do município. A Secretaria de Saúde do município afirmou que deverá receber na próxima semana a primeira remessa da vacina contra a Covid para crianças entre 6 meses de idade e 3 anos. Até agora, somente crianças maiores de 3 anos vinham sendo imunizadas contra o coronavírus. E agora estão vendo aí essa necessidade de que a vacina possa ser estendida também a crianças a partir de 6 meses de idade a 3 anos, para que possam também aí estarem imunizadas contra a Covid-19. E olha, com o fim do ano, né, a gente chama aí de período aí de altas, né, nos preços das passagens. E aqui em Cruzeiro do Sul, aliás, no Acre, as passagens de Cruzeiro do Sul a Rio Branco por via aérea pode chegar até R$ 3.500. A logística entre as duas maiores cidades do Acre sempre reflete os altos valores entre os trechos de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, seja pela terra ou pelo ar. Com relação às passagens aéreas, quando a demanda é maior por conta das festas de fim de ano, o valor pesa no bolso do consumidor. São aí as chamadas altas temporadas, né? Pela BR-364, devido ao início dos períodos chuvosos no estado, as más condições da rodovia também são desafios. Atualmente, a única empresa aérea que faz esse trajeto é a Gol, e em dias alternados. Desde março deste ano, o voo é apenas noturno e em 4 dias da semana, em segundas, terças, quintas e sábados. Para o fim de ano, período em que muitas pessoas procuram passar as festas na segunda maior cidade do Acre, as passagens podem chegar a R$ 3.500 por agências de viagem. Para se ter uma ideia, com milhas, a passagem só de ida de Rio Branco aqui para Cruzeiro do Sul, no dia 20 de dezembro, sai de R$ 885. Sem o recurso das milhas, ela sai por R$ 944. A Gol informou que atualmente está com 3 frequências semanais de ida e volta entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, sem previsão de aumento no curto prazo. Sobre preços aí de passagens aéreas, a empresa alega que o ideal é que o passageiro se antecipe na compra para evitar um valor muito alto. Outra forma de chegar até Cruzeiro do Sul é pela BR-364, mas quem pega essa rodovia tem reclamado também das más condições da estrada. Os pouco mais de 640 quilômetros feitos antes em mais ou menos 12 horas de ônibus acaba ficando mais demorado. O problema de infraestrutura acaba também interferindo no preço da passagem. Só este ano, os preços das passagens intermunicipais sofreram 2 ajustes, sendo o último em junho. O aumento chegou a R$ 37,00 entre a capital Rio Branco e a cidade de Cruzeiro do Sul. E aí na tela você tem a relação dos preços aí do aumento das passagens da última tarifa, né, que está sendo aplicada aí nas linhas de ônibus entre todos os municípios aqui do estado do Acre. O que teve o maior reajuste foi aí realmente de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, que chegou a R$ 37,00. E olha, por falar em reais, há uma expectativa aí de que o salário mínimo possa ter um aumento em 6%. O governo prevê um reajuste de 6% para o salário mínimo do ano que vem, né, 2023, que passará dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.284, um aumento de R$ 72,00 de acordo com projeções do boletim macrofiscal que foi publicado na última quinta-feira, dia 17, pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. O aumento do mínimo afeta aposentadorias, abono salarial e benefícios sociais. O reajuste leva em consideração o aumento deste ano do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador da inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos, usado para restabelecer o valor do salário mínimo e corrigir aposentadorias. O índice deverá encerrar este ano com variação de 6%, segundo a previsão da SPE, com a queda de 0,54 ponto percentual em relação ao boletim anterior. Mas a expectativa é que seja acrescentado ainda um ganho real, acima da inflação, de 1,4%, como foi prometido durante a campanha eleitoral. O valor chegaria a R$ 1.302, o mesmo previsto no projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023, que o governo enviou ao Congresso Nacional e que deverá ser votado em dezembro. Então, se isso acontecer, o valor do salário mínimo pode chegar a R$ 1.302 a partir de 2023. E olha, outra notícia boa também em relação ao município de Marechal Thaumaturgo. Por lá, comunidades, né, aldeias vão receber aí energia elétrica através aí da energia solar.
Localizada no município de Marechal Thaumaturgo, na reserva extrativista do Alto Juruá, a Vila Restauração foi escolhida por uma empresa de energia para o desenvolvimento de uma experiência de autossuficiência energética. Atualmente, os 200 habitantes deste local isolado no Acre recebem fornecimento energético contínuo gerado por placas solares. A Reenergiza, empresa do grupo de setor energético voltado para o desenvolvimento de soluções em energia solar, contou com a ajuda da unidade Acreano e 20 milhões de reais em investimentos para conseguir deslocar os equipamentos necessários para a instalação de geradores com backup, 4 racks de bateria de 207 kW, cada instalados em container com sistema de refrigeração e combate a incêndio próprios. O principal objetivo era criar capacidade de armazenamento suficiente para atender as 222 unidades conectadas à recém-criada rede. Essa comunidade isolada de Marechal Thaumaturgo aqui no Acre, que recebe essa energia solar, teve um custo aí de 20 milhões de reais. E agora nós vamos ao intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você nesta edição de sexta-feira, é um instante só. Estamos apresentando Verde News. Comece seu dia ligado na Verdes Florestas. Às 5 da manhã, inicie rezando conosco a oração da manhã todos os dias. Logo em seguida, Padre Heriberto traz o programa Maria Nossa Mãe. Às 6h30, você ouve nosso programa de recados, onde os ouvintes se comunicam para as comunidades mais distantes do Vale do Juruá. A partir das 8 da manhã, Padre Reginaldo Manzotti tem um encontro marcado com você de segunda a sábado, com o programa Experiência de Deus. Oi, gente! Eu sou Sirlene de Paula, apresento o Conectado aqui na 95.7, de segunda a sábado, das 9 às 11h45. Na segunda, quarta e sexta, participação toda especial do nosso Bispo Dom Flávio aqui no Conectado. Vamos participar? 95.7, Rádio Verdes Florestas, a primeira no seu coração. Todo dia, de segunda a sexta, estou com vocês na Voz do Pastor. Participe, escute, venha com a gente. A vacina contra a Covid-19 é a solução mais razoável e eficaz que temos para nos proteger. Quem se vacina tem até 11 vezes menos chance de morrer de Covid. Além disso, a vacina também previne em 85% os riscos de internações em UTIs. 8 em cada 10 pessoas que morreram de Covid não haviam tomado todas as doses. Vacine-se, proteja a si e aqueles a quem ama. Juntos venceremos nossa batalha. Nós da Rádio Verdes Florestas apoiamos a vacinação contra a Covid-19. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie aqui. Dê mais visibilidade ao seu negócio. Mantenha-se próximo aos seus clientes. Divulgue e torne sua marca conhecida. E, principalmente, conquiste novos clientes. Entre em contato com o nosso departamento comercial e saia na frente. A Verdes Florestas está cada vez mais se expandindo no mundo da tecnologia. E com isso, estamos com um novo aplicativo, onde você tem nossa rádio na palma da mão. Fique por dentro de toda a nossa programação. Tenha acesso às nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Mande sugestões e mensagens via WhatsApp com apenas um clique. Baixe agora em seu smartphone, disponível para Android e iOS. E fique por dentro de todas as novidades da Verdes Florestas. Voltamos a apresentar Verde News. E agora a gente volta com as informações do segundo bloco, falando aí a nível internacional. E o assunto dos últimos dias foi justamente a compra do Twitter pelo empresário Elon Musk, né? O multimilionário e o bilionário Elon Musk. E está dando ainda, rendendo e dando o que falar. O dono do Twitter, Elon Musk, disse nesta sexta-feira não está preocupado com a saída de funcionários da plataforma. Segundo o BBC, os colaboradores foram surpreendidos com o fechamento temporário de escritórios. A decisão foi tomada em meio a rumores sobre pedidos de demissão em massa. As melhores pessoas vão ficar, então,
então não estou super preocupado, publicou o bilionário em seu perfil. Além disso, ele também ironizou a situação ao postar memes e frases. A afirmação do executivo foi feita após o fim do prazo na última quinta-feira para que os funcionários que não estivessem de acordo com as novas políticas da empresa a deixassem. A rede social foi comprada em outubro por Musk. Durante a madrugada, a rede social ficou instável, segundo o relato de usuários registrados na plataforma. Os 3 principais problemas relatados foram a conexão com o servidor, dificuldade de uso do aplicativo e falha no acesso para o site do Twitter. Os problemas duraram cerca de 2h30 até por volta das 3 horas da manhã desta sexta. Musk respondeu mensagens de usuários da plataforma que questionavam o suposto fim da rede social. Em uma das postagens, ele disse que o Twitter bateu recorde de acessos sem informar os números. O bilionário está redesenhando a estrutura da empresa. Ele sustenta que vai defender a liberdade de expressão na rede social, mas ainda não deu muitos detalhes sobre como fará isso. E aí essa demissão em massa realmente do Twitter está aí deixando algumas pessoas preocupadas quanto ao destino das redes sociais, mas ele não demonstra preocupação nenhuma e garante que os melhores vão ficar e que vai ser o melhor aí realmente para todo mundo. Bom, vindo agora a nível internacional, a gente volta para o Brasil, relembrando mais um caso que repercutiu nos principais veículos de comunicação também do Brasil, que foi em relação àquele caso do procurador que agrediu a própria chefe. O procurador Demétrios Oliveira Macedo, de 34 anos, preso por agredir a chefe Gabriela Samadelo Monteiro, de 39, na Prefeitura de Registro, no interior de São Paulo, em 20 de junho deste ano, quebrou com o estrado da cama o vidro instalado na porta da cela para a vigilância de detentos. Ele está no pavilhão 2 da penitenciária de Tremembé, em São Paulo. A Secretaria de Administração Penitenciária encaminhou ao juiz da primeira vara de registro um ofício para informar a instauração de procedimento disciplinar e isolamento preventivo. O diretor técnico disse ter recebido um chamado informando que Demétrios estava causando tumulto no pavilhão 2. No material consta que por volta de 1h35 da tarde da última terça-feira, o preso pegou o estrado da cama e bateu contra a porta da cela. Como consequência, quebrou o vidro usado para a vigilância. Ainda de acordo com o documento, o diretor técnico foi até o local e encontrou Demétrios alterado, gritando que não quer mais ficar no local porque é preso provisório e deveria estar em um centro de detenção provisória próximo à casa da mãe dele. Demétrios foi conduzido à enfermaria, onde passou por exame médico e, na sequência, foi conduzido ao pavilhão de isolamento preventivo. Em 10 de novembro, Demétrios se recusou a ficar na cela e pediu para ir ao Castigo, que é o lugar isolado, na penitenciária de Tremembé. Sem acatar a ordem para retornar à cela, acabou isolado temporariamente e a SAP instaurou uma sindicância administrativa para apurar eventuais irregularidades no serviço público. Para relembrar o caso, a procuradora, para que você relembre o caso aí, a procuradora-geral do município de Registro, no interior de São Paulo, foi agredida pelo colega dentro da prefeitura onde os dois trabalhavam. Gabriela Samadelo ficou com o rosto ensanguentado após levar socos e pontapés. Inclusive tem imagem dela aí, uma pós-imagem depois dessa agressão que ela sofreu aí. Ela tirou essa imagem, essa fotografia dentro do carro. Tem essa imagem aí, Wesley? Ela com, inclusive, isso, essa daí. O rosto bastante ensanguentado, isso aí foi após a agressão, ela dentro do carro, então ela registrou essa foto aí. Não estava inchado ainda, porque estava ali ainda, né, digamos, com sangue quente, mas bastante ferida devido a essa agressão que ela sofreu aí pelo procurador. E nessa outra imagem que você mostrou agora há pouco, pode voltar ela já aparece aí exatamente, né, de algumas horas, dias depois, o rosto dela aí, o olho dela bastante inchado realmente dessa agressão. E essa agressão foi filmada, como você estava conferindo agora há pouco aí, por outra funcionária do setor. As imagens mostram o também procurador Demétrios Oliveira Macedo espancando a vítima. Ele foi preso dias depois dessa agressão que foi registrada na manhã de 23 de junho em São Paulo. A justiça havia determinado a detenção dele no dia anterior. Durante o ato criminoso, ele a xinga diversas vezes e inclusive empurra demais profissionais que tentavam ali impedir os golpes ali que ele dava contra a própria chefe ali no setor de trabalho, em que os dois trabalhavam ali em São Paulo. E aí ele continua preso, ele, né, aparenta aí esses até distúrbios, né, aí de ações, e aí fica bastante alterado, e aí dessa vez agora quebrou inclusive parte aí da estrutura da própria cela e fez questão de ficar isolado, enfim.
continua preso. A justiça, né, aí acompanhando esse caso aí de agressão contra a chefe dele, que foi registrada, como você conferiu aí nas imagens, ficou inclusive bastante ferida realmente. Bom, agora nós vamos informações da área de polícia com o repórter Sidney Souza, ao vivo do estúdio aqui do lado, trazendo informações da área de polícia, agora a nível estadual, movimentação aí durante as últimas 24 horas. Sidney, é com você, boa tarde. Boa tarde, Glória. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores do Verde News. Glória, inicio a participação da área de polícia voltando a atualizar as movimentações nas regiões de fronteira aqui do estado do Acre, a qual faz principalmente fronteiras com o país Bolívia e o país Peru, onde índios faccionados trocaram tiros com as forças de segurança. Os suspeitos teriam tentado contra a vida de um desafeto de grupo rival quando foram abordados e revidaram. 2 índios que tentaram matar um desafeto que faz parte de um grupo criminoso rival na cidade de Assis, Brasil, localizada na fronteira com o país Peru. Os suspeitos estavam na posse de uma escopeta calibre 16 nas proximidades da colônia de pescadores. Um agente que estava nas redondezas ouviu os disparos e foi averiguar. Ao avistar os dois, deu voz de prisão e, ao perceberem a presença da polícia, um dos indígenas, em posse de uma arma, disparou contra os policiais que revidaram, mas não conseguiram prender os envolvidos, que correram logo em seguida. Os 2 indígenas largaram a escopeta e se embrenharam na mata, e tomando um rumo ignorado. A arma apreendida é uma escopeta calibre 16, municiada, e foi recolhida pela delegacia e será encaminhada à perícia criminal, e as investigações terão continuidade no sentido de identificar pessoas envolvidas em ações delituosas. Ainda falando a nível estadual também, na capital Rio Branco, uma quadrilha foi presa durante a operação da polícia, a qual a Operação Liberta foi instaurada, onde 4 pessoas entre 22 e 27 anos foram presas na capital Rio Branco nesta última quinta-feira por roubo de veículos e também participação em organizações criminosas. As prisões são resultados de uma investigação da Delegacia de Combate a Roubos e também Extorsões, a qual deflagraram a Operação Libertas para capturar os suspeitos. Os policiais cumpriram 11 mandados judiciais na capital, sendo 6 de prisão e 5 de busca e apreensão nos bairros Montanhês e Vitória. Um carro foi apreendido durante a ação, segundo investigações, possivelmente era utilizado para a locomoção dos indivíduos, dos criminosos na região. Ainda também falando de ações voltadas a nível estadual e também da capital Rio Branco, uma mala contendo uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendido pela polícia. Uma bagagem foi apreendida na noite desta última quarta-feira com quase 24 quilos de maconha, que saía, de acordo com informações, de Cruzeiro do Sul rumo a Tarauacá. Isso houve nos altos, portanto, da BR-364, próximo à cidade de Tarauacá, onde um rapaz de 22 anos se identificou como dono da mala e acabou preso. Ele confessou que entregaria o entorpecente na cidade de Tarauacá e logo após estaria sendo disponibilizado e distribuído para outras regiões do estado. Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar do Grupo Tático e do Grupo de Rodovia, quando acharam a droga, com a ajuda do apoio do patrulhamento de cães. Ao todo, a bagagem tinha 20 pacotes de maconha, resultando aí na apreensão e na desarticulação do crime organizado. Agora saímos do nível estadual e voltamos para Cruzeiro do Sul, região do Juruá. Aqui em Cruzeiro do Sul, o setor de identificação iniciou um trabalho, de retirada de identidades e também CPFs por parte ali dos idosos no Lar dos Vicentinos aqui em Cruzeiro do Sul. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação em Cruzeiro do Sul, realizou o atendimento para emissão de Carteira Nacional de Identidade aos idosos do Lar dos Vicentinos, localizado no centro do município. A ação segue com diretrizes da atual gestão de levar atendimento com emissão de documento
na defesa da supremacia do interesse público, levando cidadania a quem mais precisa. Os atendimentos foram realizados pela equipe do Instituto de Identificação, com a captura de imagem, informações e coleta de digitais que serão inseridas no documento. Com isso, reforçando ainda mais o trabalho do Instituto de Identificação em Cruzeiro do Sul. Agora, mudando de assunto e falando de algo bastante preocupante aqui por parte das forças de segurança em Cruzeiro do Sul, os casos de homicídio voltam a ser registrados com bastante frequência, onde um jovem, na tarde de ontem, acabou sendo alvo de criminosos e tendo aí a sua vida ceifada. Na tarde desta última quinta-feira, um homicídio foi registrado no bairro Saboeiro, onde um jovem, nas proximidades da escola Terezinha Saavedra, acabou sendo vítima de criminosos. O jovem de 27 anos, identificado como Wesley Lineker de Jesus, foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Segundo a polícia, a vítima tem passagem pela justiça, onde os suspeitos invadiram a casa e a cena do crime logo após o ocorrido até o momento ainda não foram capturados. Mas de acordo com informações, os criminosos invadiram a casa, alvejaram o jovem Lineker de Jesus e no momento após toda a execução, eles acabaram tomando rumo ignorado. A polícia esteve no local do crime, dando início às investigações para ilustrar o caso. Pelo menos 4 suspeitos teriam participado da ação, aonde agora também peritos recolheram no local 9 cápsulas de munição deflagradas e também aí segue as investigações para entender o que realmente aconteceu, que motivou ao assassinato deste jovem. Agora, Glória, atualizando o caso a qual você no início desta edição do Verde News mencionou do pai que agredia o filho de 10 anos de idade, ele também se pronunciou, onde disse que, onde a polícia, melhor dizendo, revelou que o homem ele já era suspeito de outros crimes também, de outras situações. O acusado de agredir o filho de 10 anos em Cruzeiro do Sul, Charles Rodrigues Soares, já estava na cidade há pelo menos 2 meses após cometer crimes em Rondônia e em seguida fugir para não ser preso por tráfico de drogas, onde respondia o processo em liberdade. Um boletim de ocorrência foi feito em Rondônia pela mãe do menor, registrando o seu desaparecimento. O homem veio para o Acre com o filho menor de 10 anos, sem a permissão da mãe. O menino foi resgatado do local onde vivia com o homem na zona rural da cidade na última segunda-feira. E após o Conselho Tutelar receber uma denúncia anônima relatando o crime, a ocorrência foi atendida e o menino foi resgatado. Os conselheiros chamaram a polícia militar e foram até o local. Após a prisão, Charles foi indiciado por lesão corporal e por ameaçar a integridade física da criança. Ele foi encaminhado à justiça para ser submetido à audiência de custódia e, segundo a autoridade policial, o menino não demonstra interesse em voltar a viver com a mãe e deve ficar, por enquanto, em abrigo aqui no estado do Acre. São desdobramentos do caso que aí houve, portanto, esse resgate da criança, mas aí segue aí a tentativa de reconciliação com a família. Glória, essas são as informações da área de polícia. Volto com você nos estúdios do Verde News. Obrigada, Sidney, pelas informações. Uma ótima tarde para você e até segunda. Seguindo com as nossas informações, a gente traz informações agora, direto aí nas informações do Vaticano, as informações envolvendo o Papa Francisco. No jornal diário italiano La Stampa, a entrevista do Domenico Agasso com o Papa lembra o incessante trabalho diplomático da Santa Sé para identificar uma fresta que poderia levar o verdadeiro cessar-fogo e a verdadeiras negociações, tratando aí em busca da paz entre Kiev e Moscou, que segundo o Papa é possível. Ele disse: estamos próximos das necessidades humanitárias de um povo que carrego em meu coração, junto com meus sofrimentos. É um absurdo. E provoca particular raiva e tristeza perceber que por detrás de todas essas tragédias estão a ânsia pelo poder e o comércio de armas. Foi-me dito que se as armas não fossem fabricadas e vendidas em um ano, acabaria com a fome no mundo. Em vez disso, prevalece sempre a vocação destrutiva, resultando em guerras.
Quando os impérios enfraquecem, eles visam fazer uma guerra para se sentirem fortes e também para vender armas. Em um século, 3 guerras mundiais. E nós não aprendemos. No entanto, bastaria ir ao cemitério de Anzio e pensar na idade daqueles enterrados ali. Fui lá e, em frente ao túmulo daqueles jovens estadunidenses de 20 anos que morreram no desembarque de Anzio, chorei. E meu coração chorou em Rede Puglia. Meu avô esteve em Piave e me contou o que aconteceu lá. E como eu disse antes, o desembarque na Normandia foi o início da queda do nazismo, é verdade. Mas quantos jovens foram deixados na praia, mortos? Dizem 30 mil? Nós não aprendemos. Há alguma novidade diplomática entre o Vaticano e o Kremlin? Estamos continuamente atentos à evolução da situação. Como eu disse, no avião vindo do Bahrein, a Secretaria de Estado está trabalhando e trabalha bem todos os dias e está avaliando qualquer hipótese e valorizando qualquer fresta que possa levar a um verdadeiro cessar-fogo e a negociações verdadeiras. Entretanto, estamos comprometidos com o apoio humanitário ao povo da martirizada Ucrânia, que carrego em meu coração juntamente com seus sofrimentos. E também tentamos desenvolver uma rede de relações que favoreçam a aproximação entre as partes para encontrar soluções. Além disso, a Santa Sé faz o que deve para ajudar os prisioneiros. E olha, para finalizar a edição do Jornal de hoje, a gente traz aí uma notícia, infelizmente triste, se tratando aqui de uma pessoa conhecida aqui da região do Vale do Luar, que é aí a ex-primeira-dama do município de Rodrigues Alves, que infelizmente faleceu em decorrência de câncer. Na última quinta-feira, ontem, dia 17, ela morreu vítima de câncer no sistema linfático no Hospital do Amor, em Rondônia. A ex-primeira-dama do município de Rodrigues Alves, Raimunda Bezerra de Menezes Correia, de 75 anos. Ela era viúva do ex-prefeito do município, Sebastião Correia, que morreu de infarto em julho de 2020. Dona Raimunda, que deixa 4 filhos, é ex-professora, ex-vereadora de Marechal Thaumaturgo e foi secretária de Bem-Estar Social por um curto período na gestação do marido, que é prefeito de Rodrigues Alves, onde ela era muito querida pela população. Os filhos, que estão em Porto Velho, estão providenciando o traslado do corpo aqui para Cruzeiro do Sul, onde ela deverá ser velada e sepultada. Assim chegamos ao final de mais uma edição do Verde News. A você de casa, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, uma ótima tarde, um excelente final de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá, um abraço, tchau.